Eu já comentei com vocês que o capitalismo, ele não é igual em todos os lugares do mundo. E por que isso? Porque existem formações sociais diferentes dentro, digamos assim, de um mesmo modo de produção. Digamos então que essas formações sociais elas vão dando uma cara um pouco mais específica para o funcionamento de uma determinada sociedade. Para vocês entenderem isso, eu coloquei aqui duas imagens, não sei se você as conhece. Aqui na esquerda eu tenho as famosas pirâmides de Teotihuacan, elas ficam próximas da cidade do México, um lugar absolutamente incrível que mostra o apogeu de uma sociedade que viveu lá há mais ou menos 1500 anos. Já aqui à direita, uma imagem que todo mundo conhece, da Estátua da Liberdade, que fica em Nova York. Pois bem, eu costumo dizer que essas duas imagens têm em comum o fato de serem símbolos de uma determinada cultura, de uma determinada formação social. E, na verdade, todos os povos vão buscando a sua identidade por meio da afirmação desses símbolos. Pois bem, é claro que essa imagem aqui da direita, ela vai ser um símbolo muito importante do capitalismo. E mais especificamente do capitalismo como ele existe nos Estados Unidos, que é, digamos assim, uma formação social específica dentro desse modo de produção. Mas essa outra imagem está muito distante do mundo capitalista, ela é muito anterior ao mundo capitalista, o que mostra que, na verdade, essa busca pela sobrevivência, ela sempre se deu na história humana, e ela ocorreu muito antes do capitalismo, sinal de que esses modos de produção e essas formações sociais são fenômenos históricos que estão em constante evolução. Para você entender isso, a gente pode discutir um pouquinho, então, a questão da divisão do trabalho. E a divisão do trabalho, que é outro ponto fundamental do pensamento sociológico, ela pode se dividir em 4 estágios, digamos assim. A primeira etapa da divisão do trabalho, que normalmente se dava dentro da própria família, era a divisão sexual do trabalho, entre aqueles povos que atribuíam determinados papéis ao homem e determinados papéis às mulheres. Na nossa cultura, durante muito tempo, a mulher ela tinha muito mais trabalhos domésticos ligados ao lar, enquanto o homem é que saía para pescar, para caçar, era o provedor. Hoje a gente sabe que esses papéis já se alteraram. Depois a gente podia falar em grupos um pouquinho maiores, numa divisão que já seria uma divisão social e que poderia inclusive envolver habilidades das pessoas que serviriam mais para uma ou para outra tarefa. Já no mundo do século XVIII, do século XIX, a gente começa a falar de uma especialização ligada ao mundo da indústria, que é uma especialização técnica. E aí, quando a gente pensa no Fordismo, no Taylorismo, é impossível a gente não retomar a ideia da alienação do trabalho. Muitas vezes, no mundo moderno, o trabalhador nem sabe por que está fazendo aquilo, ele é peça de uma engrenagem muito maior. E mais modernamente a gente pode falar numa divisão mundial do trabalho, que vem da globalização, em que determinados países passam a ter um determinado tipo de trabalho e outros países têm outro tipo de trabalho. Então existem países com um grau de industrialização muito maior, existem países que são fornecedores de matéria-prima. E a globalização gerou então essa divisão num sentido mais amplo, não mais entre pessoas, mas uma divisão que envolvesse um mundo globalizado.